Bruno Gomes tem possibilidade de ir para o futebol europeu. E nesse vídeo a gente quer se atualizar exatamente sobre essa possibilidade de ele ir ou para a Itália ou para a Inglaterra, com versões do Internacional e também do seu empresário. Hoje eu estou aqui com o Igor Serpa, que é o nosso estagiário, nosso cara aqui da Rádio Inferno, que também vai ajudar a trazer mais informações. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço 3 coisinhas muito básicas para tu deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal se tu não é inscrito e ativar também aqui o sininho de notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai ser sempre notificado e daí somente com um clique tu vai poder clicar e acessar o conteúdo aqui da Rádio Inferno. Pois bem, muito boa tarde, Igor, e eu quero que tu comece dando uma introdução sobre o caso Bruno Gomes no futebol europeu ou exatamente mais especificamente na Itália e Inglaterra. Boa tarde, TN. Fala, gurizada. Um grande prazer estar aqui com vocês falando sobre Inter e sobre Bruno Gomes, que é volante de origem e tem se destacado bastante no time do Roger Machado como lateral direito. Assumiu a titularidade, não saiu mais da posição e tem chamado a atenção, como o TN falou, do futebol europeu, especialmente, como também ele trouxe, do futebol italiano e também de algum time da Premier League, né, da Inglaterra. Em contato com o empresário do Bruno Gomes, descobrimos essa informação e também confirmamos com o Inter, né, com o clube que também está ciente dessa sondagem. E vale lembrar que o Bruno Gomes, nesse ano ele tem 37 partidas pelo Inter, 2 gols, 1 assistência e tem contrato com o clube até final de 2027. Também tem um outro ponto importante, que daí o Tainan pode falar melhor sobre, que chama atenção dentro dessa questão da sondagem do futebol italiano, especialmente. A questão do Bruno Gomes é o seguinte, né? Um atleta de 23 anos, um atleta que tem hoje passagem pela seleção brasileira olímpica e é um ponto muito importante também do seu empresário, que é o André Cury, que é um dos principais empresários hoje do futebol brasileiro. O Cury que fez as negociações mais caras, como pegando exemplo só do Internacional, foi ele que negociou o Roberto, é um jogador que tem diversos negócios no Internacional, como o próprio Alan Patrick, já negociou, por exemplo, também a vinda do Arangues, intermediou o Sérgio Rocher, vendeu o Vitor Roque do Atlético Paranaense para o Barcelona, enfim, é um empresário de grande estofo, não só no futebol brasileiro, como também no futebol internacional. E o Bruno Gomes tem uma situação muito específica, e quem me disse isso aí foi até uma pessoa do Internacional, e depois a gente conseguiu confirmar, que é o seu passaporte. O Bruno Gomes é um jogador que tem cidadania italiana, e isso é um facilitador imenso para ele conseguir acesso ao futebol europeu, e acaba destravando diversas situações por lá, principalmente no futebol italiano. E por isso o próprio empresário dele disse, inclusive a gente pode trazer as aspas aqui, que é falando, olha, tem 2 possibilidades. Uma da Premier League, ou seja, de clubes que já teriam sondado a informação dele, e aí como lateral direito, e também clubes do futebol italiano, por ele ter essa cidadania, e daí ele tem mais essa situação que é um facilitador. Lembrando, o Bruno Gomes, numa entrevista recente, ele falou que tinha realmente virado lateral direito e já tinha comunicado o seu empresário sobre essa situação. O fato é que clubes hoje do futebol europeu procuram o Internacional sobre o Bruno Gomes ser um lateral direito, e não mais um volante como era lá no começo dessa temporada. Inclusive, quando ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, ainda no ano passado, e até mesmo no começo desse ano, era um jogador que ainda atuava como volante. E tem essa característica como polivalente. Eu disse que pode continuar jogando como volante, mas é de início agora um lateral direito. Lembrando que o Inter comprou ele do começo dessa temporada vindo do Curitiba. O Inter já tinha uma porcentagem dele lá na época, ainda quando tinha trazido do Vasco, e o Inter comprou mais uma parte agora do atleta e divide junto com o Curitiba a totalidade do negócio. O Inter aceitaria sim vender o Bruno Gomes no fim dessa temporada, até porque o Inter já tem um substituto teoricamente, que é o Bryan Aguirre, que seria teoricamente o primeiro nome ali quando o Bustos saiu para o River Plate, e além disso também tem o Nathan Santos, que já fez sua estreia lá na partida contra o Juventude. Então o Inter não precisaria correr ao mercado às pressas para poder trazer um novo lateral direito, porque dentro do próprio elenco já teria as 2 possibilidades. Lembrando que o Bruno Gomes é um jogador que nesse momento o Inter vê sim esse grande potencial de revenda, e um atleta que pode entrar nas vendas do Inter para a próxima meta orçamentária. Lembrando que o Inter tem Vitão, tem Gabriel Carvalho e tem agora o Bruno Gomes, que é um jogador que vem recebendo diversas sondagens, assim como o Alário, podem ser a primeira barca de saídas para o próximo ano. Alguma coisa para complementar, Igor? É isso mesmo, e o Bruno Gomes como lateral direito tem sido um destaque desse time do Roger Machado, tanto ofensiva quanto defensivamente, um jogador muito regular, consistente, fez uma grande partida contra o Flamengo, no Grenal também foi muito bem, contra o Fortaleza, então na verdade todas as partidas praticamente o Bruno Gomes tem vindo muito bem, e como tu também citou, né, um jogador jovem que pode contribuir também bastante financeiramente para o Inter nesse final de ano, é um jogador muito bom, um jogador muito promissor, e
se for feita a venda, realmente vai ser muito importante aí para o Inter e também, como tu falou, né, da meta orçamentária do clube. Perfeito. Lembrando que o Inter no começo da temporada pagou 6 milhões de reais para contratar ele do Curitiba e ainda antes, quando trouxe do Vasco, foi numa troca por Zé Gabriel. Ou seja, qualquer valor acima disso já vai ser um lucro para o Internacional. Se quer ficar mais ligado com informações do Inter, não esquece de se inscrever, deixar o like aqui na Rádio Inferno. Lembrando, todo dia de segunda a sexta tem o Redação Inferno, primeira edição às 4 horas e depois segunda edição às 9 horas da noite, tá bom? Eu sou o Tadeu Nunes, @canal TN, aqui o Igor Serra. E a gente vai ficando com esse tipo por aqui. Logo mais a gente volta com novas informações do Internacional. Um grande abraço, valeu, falou e foi. Falou, gurizada.